Vamos passar para a nossa primeira palestra do dia, muito especial. Então, a primeira palestra vai ser falando sobre NMO. Gente, eu vou aproveitar e apresentar para vocês né, o nosso médico da manhã. Quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Douglas Sato. O Dr. Douglas Sato é lá do sul, lá de Porto Alegre, gente. Ele é pesquisador do CNPq, ele é médico neurologista, ele é diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC do Rio Grande do Sul. Ele realizou o doutorado dele lá no Japão, então a gente tem um médico lá do outro lado do mundo com a gente hoje, isso é muito bacana. Ele é professor e é orientador também, ministra disciplinas, né, das áreas de neurologia, né, na Escola de Medicina da PUC. Ele também está no programa de pós-graduação da Escola de Medicina e de Ciências da Saúde da PUC. E ele é professor colaborador da Universidade de Tóquio, em Sendai, no Japão. Eu nem sei se eu falei certo, viu, doutor Douglas? E membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor Douglas Sato, seja muito bem-vindo. Nosso agradecimento por você topar estar aqui com a gente nessa manhã de sábado. A gente sabe que o senhor tem os seus compromissos e ainda assim você tirou um tempinho, doou para a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Imagina, bom dia a todos aí. Obrigado, Marcela, pela apresentação, né? A gente sempre escuta tudo isso e fala, bah, será que, né, a gente tem tempo para fazer as coisas? Sim, mas a prioridade são os pacientes. Eu acho que isso, todo o nosso dever, digamos, de casa, ele é voltado a benefício dos pacientes. Então, eu acho que as pesquisas, oferecer o melhor tratamento, atendimento, a gente acaba vendo muita gente pelo centro de referência que a gente tem lá, e a ideia é realmente a gente oferecer o que tem de mais novo, o que tem de mais interessante do ponto de vista do paciente, né? Quando vocês me convidaram assim, e aí a Daniela falou, olha, fale sobre NMO. Falei, bom, como é que faz, né? Então a gente fala, a gente pode ficar o dia inteiro, se quiser, falando sobre isso, né? Então, mas eu acho super importante o estímulo que vocês estão fazendo, esse esforço que vocês têm em relação à divulgação da doença, o que colocaram muito bem, assim, o diagnóstico dessa doença, ela ainda é muito atrasada na maioria das pessoas. Então, a gente realmente espera que com atividades dessa, de começar a ver, olha, pode ser isso, né? E buscar um neurologista para ser melhor avaliado, acho que é essencial. Então, primeira coisa é isso, né? Por que do nome neuromielite óptica, ou NMO, que é a sigla mais conhecida dela, né, a abreviação? Então, neuromielite óptica, pelo nome, dá para desconfiar que é um problema neurológico. Tem a mielite, que é uma das coisas que é a inflamação da medula, né, medula espinhal, que acontece nessa doença, e óptica, porque é do nervo óptico, então é fácil de lembrar por que ela ganha essa sigla, essa abreviatura de NMO. Na literatura, assim, mais médica, digamos assim, a gente acaba usando um termo um pouquinho mais estendido, que é o espectro da neuromielite óptica, né? E é bom a gente explicar isso para vocês, o que acontece. Então, com o passar do tempo e desde a descrição que ocorreu na França, a gente tem a descoberta de diversos sintomas que os nossos pacientes com NMO têm, que não estavam, digamos, não se encaixam nem numa mielite, nem numa neurite óptica, que é a inflamação do nervo do olho, tá? Então, por exemplo, tem meus pacientes e alguns outros pacientes que começaram com quadros de náuseas, né, vômitos ou soluços incoercíveis, ou seja, que não paravam mesmo depois de 2, 3 dias. E isso é uma coisa muito característica dessa doença, não é que toda náusea, vômito, né, significa neuromielite, mas é uma inflamação bem específica de uma região do tronco cerebral onde está esse comando que a gente tem para sentir
esses sintomas. Então, controle de vômito e tudo mais, que a gente chama de núcleo nauseoso, ele acaba sendo inflamado por essa doença. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente observa com a NMO, e de repente, então, como é que uma pessoa dessa é diagnosticada com NMO se ela não tem nem mielite, nem neurite óptica, né? Então, é justamente por essas coisas, outras lesões mais cerebrais que acontecem, principalmente em crianças, mas podem acontecer também em adultos, a gente acaba vendo e sendo dentro desse diagnóstico. Então, a gente acabou, do ponto de vista médico, a gente acaba usando uma sigla em inglês que é NMO-SD, né, que é de espectro da doença, tá? Spectrum Disorders. Então, justamente para dar a ideia de que não é só pacientes que têm mielite ou neurite óptica, mas, claro, a grande maioria, né, 80% ou mais, provavelmente tem um dos dois sintomas. Então, acho que, do ponto de vista de manifestação clínica, eu acho que é importante a gente ter essas coisas. Tem umas situações mais curiosas, né, em relação a como a doença começa e tudo mais, que também tem a ver com outros sintomas. Então, tem alguns pacientes mais raros, bem mais raros, isso é importante dizer, que começam com um quadro de muita sonolência, por exemplo, né? E por uma questão de inflamação, né, a gente chama da região do hipotálamo, que controla esse nosso ciclo de vigília-sono, ele faz parte desse circuito, e os pacientes podem ter, então, alterações de ficar com muito sono, ou ter o que a gente chama de até uma narcolepsia, mas não a doença narcolepsia, mas sintomas que parecem aí, isso aí. Bom, então, resumindo assim, o que pode acontecer na neuromielite óptica? Ela pode acontecer, sim, inflamações em várias regiões, né, do cérebro, da medula, sendo que o mais comum realmente são as mielites e a neurite óptica. Uma parte importante também tem esses quadros que a gente chama de área postrema, que é do tronco cerebral. Fala, Dani. Obrigada. Doutor Sato, eu vou fazer uma pergunta primeiro, depois vou fazer uma pergunta sobre a doença. O senhor prefere que o senhor vá falando e a gente vá trocando e trazendo dúvidas, ou o senhor prefere que deixe as dúvidas todas para o final? Não, vai me trazendo, que eu acho que é legal. Então tá. O que eu quero dizer é que, na verdade, eu comecei com esse quadro da síndrome da área postrema, e eu queria, então, e também não tenho a questão do nervo óptico, então, desde o início eu estou no espectro, né? Mas eu tive a aquaporina positiva. Eu queria perguntar qual a porcentagem, assim, de pessoas que apresentam a síndrome da área postrema? Qual é como quadro? Ótimo. Então, assim, ao longo da doença, cerca de 30% a 40% dos pacientes podem ter esse quadro de síndrome da área postrema, tá? Então, é uma região do tronco cerebral, que fica perto do cerebelo e entre a ponte e o bulbo, né? Então, é uma região aí que acaba sendo afetada de forma relativamente frequente nessa doença. 30% a 40% que podem ter esse tipo de sintoma. Obrigada. Imagina. Então, isso é muito interessante do ponto de vista de apresentação da doença, né? E eu conto essa história, assim, inclusive para médicos, que é muito importante. Eu não sei se a Dani teve essa experiência, mas a gente acaba tendo pacientes que vão para a emergência porque não estão melhorando, estão esse quadro aí, estão soluçando, estão com náuseas, estão vomitando há alguns dias, e eles caem na emergência e vão ser avaliados, olha, pode ser um problema do estômago, né? E acabam aí recebendo até diagnósticos dessa linha e fazendo endoscopia e tudo mais, para depois, sim, quando a coisa começa a ficar estranha, acaba chegando no neurologista. Então, infelizmente, a gente vê também que essa área postrema, ela muitas vezes tem uma extensãozinha para promover a mielite, então a inflamação lá como continuidade na região cervical. E aí, quando a pessoa começa a ter uma dificuldade para movimentar, ou alteração de sensibilidade, é que eles falam, o médico fala, tem alguma coisa errada, acaba recomendando para o neurologista. Você falou que não sabe, eu vomitei por 2 meses, eu perdi 8 quilos, e o primeiro médico que eu procurei foi um gastro, né? Assim,
que é o que eu falo, até da importância de trazer essa informação para as pessoas até que não têm a doença. Ninguém que vomita vai procurar um neurologista, né? Assim, a gente corre para um gastro. E o gastro não resolveu, eu fui para o clínico geral. E ele falou para mim, eu não sei o que você tem. E eu estava aparentemente muito abatida, porque eu já tinha perdido 8 quilos. E ele falou, seus exames não mostram nada. E até, assim, no ano passado a gente tinha um projeto que era de levar a informação para os estudantes de medicina, mas que da área de gastro, porque eles certamente vão cruzar com o paciente um dia com isso, e se eles tiverem ouvido um dia falar sobre a neuromielite óptica e disser, olha, esse quadro pode ser neurológico, procura um neurologista, a gente já vai estar conseguindo salvar vidas, ou pelo menos ajudar a ter menos sequelas, né? Mas aí veio a pandemia e atrapalhou, mas ano que vem a gente vai nisso, porque eu acho que é importante, né, levar essa informação. Eu, particularmente, dizia para os médicos, até os neurologistas, depois que eu já estava internada, eu dizia, olha, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é tão diferente, eu vomitei durante 2 meses a 6 meses, então eu trazia essa informação, mas muitos nem levaram em consideração. Vamos passar de novo para a senhora a palavra. Ótimo. Não, é isso mesmo, e o que acontece até, vai para o gastro, a gente já ouviu histórias, tipo, fica vomitando, com náuseas e tudo mais, e uma vez que o gastroenterologista não encontra nada, ele encaminha para o psiquiatra. Né? Então, agora tu deve estar com problema emocional e tudo mais, então vai lá, porque justamente os exames não mostram nada, né? Pelo menos exames clínicos, e acaba indo para lá. Então, existe realmente uma falta de conhecimento mesmo, ou falta de sensibilização até no meio médico. Então, eu acho essencial, e a gente tem feito esse trabalho mesmo de tentar divulgar mais sobre a doença, e eu acho que quanto mais gente pensar nela, não, né, de novo, todo mundo que tem esse quadro vai ser isso, mas pensar, olha, está muito estranho, está muito persistente, tem que pensar, talvez, numa lesão neurológica que pode ser a neuromielite óptica. E é importante, assim, a gente ver essa situação, e é um momento onde, por exemplo, quem tem uma lesão de área postrema, está manifestando pela primeira vez e não tem nenhum déficit motor, sensitivo, nem nada, isso, fazendo um tratamento adequado e já chegar no diagnóstico, tu evita, né, qualquer problema do ponto de vista de inflamação. Então, uma extensão para uma mielite, uma dificuldade para caminhar, que pode ficar como sequela. Quer dizer, é uma questão aí muito importante do ponto de vista de preservação da qualidade de vida do paciente. Doutor Douglas. Oi. É a Elaine quem fala, só um minuto, deixa eu abrir aqui. É a Elaine quem fala da NMO São Paulo. Pegando um gancho aqui da Dani, né, que a gente vem falando, porque veio a pandemia, mas eu tive a oportunidade de levar meu pai no gastro, lá na Unifesp, né, e acabei comentando sobre o trabalho que a gente queria fazer. Ele já sabia da neuromielite, eu achei muito legal, sabe? Aí acabei comentando com o Dr. Denis, ele falou, esses não faltaram na aula. Achei bem legal, porque eles já sabiam, e esse trabalho a gente ia fazer, aí veio a pandemia, né? E acabou não ter a oportunidade, mas eu achei legal porque eu comentei com ele já falou da neuromielite, lá na Unifesp, achei bem legal. Eu acho que centros de referência a gente está nessa situação mais privilegiada, né? Onde os colegas eles falam, olha, sim, eu assisti tua aula, sabia, ou já, né, li sobre o assunto. Agora, eu acho que o alvo principal são as áreas de emergência mesmo. Sim. E, às vezes, lugares que a gente não está num centro de referência, então o gastroenterologista tem que se virar para fazer tudo, né? Sim, aí sim. Eu acho que realmente é importante, a gente faz diferença ajudando a educar e levar essa informação para eles, né? Obrigada, doutor. Nada. Outra coisa que eu acho que a Dani comentou, que eu achei bem interessante, é a questão do anticorpo, né? Eu acho que a aquaporina 4, para quem está ouvindo sobre neuromielite óptica pela primeira vez, ele é um dos anticorpos mais específicos que a gente tem em medicina. Tá? Isso é uma das coisas curiosas do ponto de vista da neurologia. Eu falo que eu morro de ciúmes dos reumatologistas, porque eles têm milhares de medicamentos diferentes que eu gostaria de usar nos nossos pacientes, né?
por outro lado, nós temos um marcador que é tão específico que eles ainda não têm para várias das doenças deles, né? Então, realmente, quando a gente tem um diagnóstico de neuromilitiótica com anticorpo aquaporina 4, ou NMO IgG, né, tem vários nomes, ou anti-NMO, ele no soro, né, então no sangue do paciente, isso ajuda muito no diagnóstico dessa doença. Então, ela é praticamente específica para ela. Fala, Douglas, mas eu tenho isso e eu tenho lúpus. Tu tem duas doenças. Tá? Eu tenho NMO e tenho síndrome de Sjögren. Sim, tu tem duas doenças. Tá? É importante esse esclarecimento para os pacientes, porque uma vez que a gente tem esse tipo de diagnóstico e tem que saber daí lidar da melhor forma possível, porque dependendo, se a pessoa tem dois diagnósticos diferentes de doenças autoimunes, a gente tem que escolher o melhor medicamento que sirva para as duas, né? Então, esse outro cuidado também é importante do ponto de vista de sobreposição. Neuromielite, diferente de outras doenças, como a esclerose múltipla, ela tem uma sobreposição de doenças autoimunes muito grande. Tá? Então, a presença de sinais de outra doença pode chegar entre 20% a 30% dos pacientes. Então, não é incomum a pessoa ter mais de um diagnóstico quando se trata de neuromilitiótica, porque elas têm, na verdade, uma desregulação do controle de identificação do meu e o seu, que a gente sempre fala, né? Então, quando a gente fala de por que eu tenho isso, né? Muitos pacientes falam, mas por que eu tive isso aqui? Eu falo assim, é que deu uma linha cruzada aqui, né, do ponto de vista de sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, que é essencial para nos proteger de infecções, né? Tanto vírus como bactérias e fungos, ele tem um papel essencial de identificar o que é nosso e o que não é nosso. Quando acontece uma doença autoimune, significa que parte do nosso sistema imunológico, ele confundiu, digamos, partes do nosso corpo, no caso, né, a proteína aí, que é a aquaporina 4, como fosse algo estranho, que fosse, por exemplo, de um vírus ou de uma bactéria, e ele passa a reagir contra ela. Então, promovendo aí, como fosse se defender, produzindo anticorpos, que no caso que inclusive a gente usa para diagnóstico, né? Mas também células, né, do sistema imunológico que passam aí a querer eliminar a aquaporina 4, que é naturalmente expressa aí, ela é produzida naturalmente em astrócitos, que são células do nosso sistema nervoso central, no cérebro e da medula. Por isso que ele acaba promovendo essa inflamação tão grande com o ataque do sistema imunológico, por isso é uma doença autoimediata. Oi, doutor Douglas, eu fico assim, com o maior medo de entrar e interromper o senhor, porque eu adoro o senhor falando. Sabe o que eu vou pedir para o senhor falar? Dos critérios de diagnóstico e de como a doença evoluiu. Eu não sei se o senhor já estava aqui quando eu falei mais ou menos, de como a gente evoluiu, né? De ser uma doença que era uma vertente da esclerose múltipla para hoje ser uma doença com características próprias e etc. O senhor pode falar para a gente, por favor? Claro, isso aí é importantíssimo. Então, como é que a gente veio justamente durante muito tempo a neuromilitiótica, que também é conhecida como doença de De Vick, né? Isso é um nome do médico que descreveu a doença. Ela era conhecida como uma variante, uma forma mais grave de esclerose múltipla. Tá? E com o passar do tempo e com a evolução do conhecimento é que a gente viu que é uma doença totalmente diferente. Isso ajuda muito. Primeiro que a gente tem um biomarcador específico, que é o exame da aquaporina 4. Segundo, que a gente tem, quando a gente fala de neuromilitiótica, especialmente de aquaporina 4, nós estamos falando positivo, nós estamos falando de uma doença que está atacando os astrócitos, são células que fazem o papel digamos assim, de conversa entre o sangue e o cérebro. O astrócito é uma célula importantíssima para manter os neurônios vivos, né? E também de selecionar nutrientes e água. Tá?
Então, quando a gente tem um ataque da doença contra essas células, o cérebro e os neurônios, portanto, e todo o resto, acabam sofrendo muito por conta da inflamação que é promovida, né? Quando a gente fala de evolução do critério diagnóstico, só para vocês terem ideia, em 1999, que foi mais ou menos quando saiu e era antes, né, do anticorpo, pacientes que tinham lesões no cérebro, que poderiam lembrar esclerose múltipla, né, ou que não tinha uma característica, né, definida, eles eram excluídos desse diagnóstico, sendo que hoje a gente sabe que muitos pacientes aí, em torno de 30%, eles têm sim lesões cerebrais, a maioria não tem, ok? Mas não é tão infrequente a gente ver lesões cerebrais secundárias à doença. Então, é complicado se parar, pensar que um critério diagnóstico estava retirando 30% dos pacientes de cara, né? Uma outra coisa que aconteceu de 1999 e também no critério diagnóstico de 2006, que foi a primeira vez que apareceu o anticorpo da coenina 4, é que se demandava acontecer uma neurite óptica e uma mielite. Então, o paciente, para ser chamado de NMO, ele tinha que ter as duas coisas. Então, no mínimo, ou ele tinha um ataque que acometia as duas regiões, ou ele teve uma neurite óptica, pode ou não ter se recuperado, depois teve uma mielite. Do ponto de vista de risco de sequela, né, isso é enorme, porque imagina, se tem uma neurite óptica, ficou com o olho ruim, aí daí a pouco tem uma mielite, fica com dificuldade para caminhar, esse paciente está extremamente sequelado, né? Então, nosso objetivo aí é tentar puxar esse diagnóstico o quanto mais precoce, porque os tratamentos imunossupressores e outros que estão sendo desenvolvidos especificamente para neuromielite óptica, eles protegem o paciente de ter novos ataques. Então, eu acho que isso é importante. O critério diagnóstico que a gente usa nesse momento, então, hoje em dia, é o critério diagnóstico 2015, né? Que separa os pacientes em dois grandes grupos. Então, os pacientes que são aquaporina 4 positivos e os pacientes que são aquaporina 4 negativos. Os que são positivos, basta ter um ataque típico da doença e a confirmação do teste. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é essencial a gente testar os pacientes que têm alguma característica que lembra neuromielite óptica, tá bom? Então, primeiro episódio de neurite óptica, que é um pouquinho mais grave, um quadro aí que é uma mielite que é um pouquinho mais extensa, então a gente chama de que digamos, olhando de lado a medula, ela cobre mais de 3 corpos vertebrais, então tem uma mensuração que a gente usa, né, para ver a imagem por ressonância magnética. Isso chama muita atenção, ou lesões de área postrema, isso chama muita atenção para a testagem aí, da aquaporina 4, porque basta, então, esse primeiro ataque e a gente consegue já fechar o diagnóstico. Para pacientes que são seronegativos, então foram negativos para o teste da aquaporina 4, tem duas situações, digamos assim. Se é neuromielite óptica, como é que vai encaixar no critério diagnóstico? Ele tem que ter pelo menos 2 ataques para poder pensar, né, digamos, num quadro negativo, mas compatível com neuromielite óptica, e também uma série de dados de imagem, então que as lesões têm que ser típicas para a doença e não lembrar outras doenças como esclerose múltipla ou enfim, outras doenças que a gente tem como ADEM, né, que é a encefalomielite disseminada aguda e assim por diante. Então, é bem mais trabalhoso, bem mais difícil de fechar o diagnóstico num caso negativo. Então, isso é também uma das coisas que os pacientes trazem. Pô, foi negativo, mas por que aquela outra pessoa, né, consegue já ser diagnosticada e eu não, porque veio negativo, né? É justamente por isso, porque os critérios eles mudam de acordo com a positividade do anticorpo. Obrigada, doutor. Foi excelente a sua explanação, porque eu acho que isso traz muito para a gente o panorama, né, para entender o que está acontecendo e aonde que cada paciente se encaixa, né, por que eu não tenho um diagnóstico assim, fechado em NMO, né, como eu falei, eu sempre tive no espectro, porque quando eu tive diagnóstico
há 9 anos, em 2012, não existia os outros... Eu nunca tive o nervo óptico afetado, então eu saía do clássico, mas eu tinha a coporina positiva e tinha a área postrema afetada, então, e a medula em mais de 3 segmentos. Então, eu tinha características bem específicas, mas não tinha uma que, naquele momento, era necessária para estar dentro da característica assim, fechada. Eu vou passar agora a palavra para a Elaine, que ela tem uma outra pergunta para o senhor, tá bom? Obrigada. Nada. Doutor Douglas, a gente tem uma pergunta aqui, se é normal na mielite sentir dores debaixo do seio? Ótimo. Então, não só embaixo do seio, mas, na verdade, dores, né, em geral, com a mielite, isso é bastante comum, tá? As mielites, elas são inflamações, e imagina que a inflamação, ela corta, né, vários dos nossos sensores, ou a fiação, ela fica meio que cortada no meio do caminho. Então, quando se corta, digamos, o estímulo, tem 2 situações. Primeira é que a gente não sente direito ou não consegue movimentar, não é? Ou o comando, digamos assim, do cérebro para onde a gente quer mexer ou quer sentir, não tá chegando, não tá indo para o cérebro. A segunda situação é que esse corte, ele tira do nosso cérebro a questão da fiação contínua, que está avisando, olha, está tudo conectado, está tudo bonitinho. E ele passa a buscar, não, tem alguma coisa errada com aquela parte do corpo, eu preciso sentir, e ele eleva, então, a necessidade de perceber isso. Dependendo da situação do tipo de lesão e da inflamação e do que sobra, digamos, como cicatriz na região, né? A gente tem, então, esse fio que fica cortado de forma permanente ou não, e isso pode promover como fosse um curto-circuito e mandando daí sinais que, em vez de serem interpretados como tá tudo bem, ali tá, eu sei onde está, estou sentindo normal, como dor. Então, isso é bastante comum, é o que a gente chama de dor neuropática, né? Então, uma dor de origem neurológica, e realmente pode acontecer em vários lugares, por exemplo, se teve uma mielite na região torácica, né? Pode tranquilamente ficar com dores perto do seio ou até em outras regiões. Então, isso é bastante comum. Outro quadro de dor que a gente vê bastante nos pacientes com neuromielite óptica, Elaine, acho que isso é interessante falar, e a gente não vê muito, por exemplo, em mielites de esclerose múltipla, é o que a gente chama de espasmo tônico doloroso. O que é isso? São como se fosse cãibras, né? A gente chama, o termo médico seria distonia, mas é como se fosse uma contração. Então, por exemplo, o braço ou a perna, o paciente fala que vai entortando, né? Ele dói e vai entortando, ele contrai bastante, dura alguns segundos, até 1 ou 2 minutos, e aquilo relaxa. Só que isso pode acontecer várias vezes ao dia, extremamente, né? A pessoa às vezes para de fazer o que está falando ou está fazendo por conta da dor. Então, e isso a gente tem como tratar com medicamentos que não são específicos para neuromielite óptica, mas sim para controlar esses quadros de dor crônica ou dor neuropática que vem por conta da mielite. Muito obrigada, doutora. Agora, uma outra questão, na mielite, né, que tem esses espasmos, essa dor apertando, e na visão? Porque, assim, o paciente, quando tem o primeiro surto, o que aconteceu, né, com a minha filha, foi dor e perda de visão. Aí, depois disso tudo, o que fica de sequela, tem dor, como tem esse aperto no peito? O que fica desse resquício? Não sei se eu fiz entender. Tá. Então, em termos de sequela, né, tanto do nervo óptico, né, da neurite óptica, como de mielite e assim por diante. Então, uma das coisas que a gente fala é que inflamação, isso é fácil de entender, né? Então, a inflamação, quanto antes combatida nessa doença, melhor, tá bom? Então, se a gente já tem o diagnóstico, no momento que a gente percebe que é um novo ataque, quanto antes a gente conseguir tratar, melhor. Mas eu nunca soube, e de repente entrei com a neurite óptica primeiro episódio. Realmente, isso é um drama, porque é muito difícil, e o nervo óptico é um negocinho fininho, né? Então, a chance da gente perder
visão por conta da inflamação é muito grande. Tá? O que é importante, eu acho que do ponto de vista de quando acontece uma neurite ótica, quando suspeitar de uma neurite ótica, uma das primeiras coisas que a gente fala é baixa de acuidade visual, então diminuiu a nitidez, está mais borrado, está ficando até escuro, dependendo do paciente, e dor à movimentação, né? Dor à movimentação do olho, ok? Então, quando se movimenta o olho para o lado, para cima, para baixo, aquilo dói, e junto com isso, começou a ficar embaçado, começou a ficar, né, mais escuro. Pode acontecer também só na metade? Pode, não é tão comum, mas isso também é descrito, né? Do olho, então, eu estou enxergando esquisito da metade para baixo, alguma coisa assim. Mas o principal é isso, é uma diminuição da acuidade visual combinada com dor à movimentação do olho. Isso é muito sugestivo de neurite ótica, tem que buscar ajuda médica o quanto antes. Obrigada, doutor. Doutor Sato, fala. Não, tem uma coisa que eu também queria falar, assim, isso a gente divulga bastante entre os médicos também. Bom, na PUC, pela todo o trabalho de pesquisa e tudo mais, a gente tem uma metodologia que investiga a presença do anticorpo usando células vivas, né, que a gente coloca o gene da Aquaporina 4 nela, para ela produzir ela, e testa isso para ver se o anticorpo é positivo ou não. Tá? A grande maioria dos testes que são feitos, e são testes comerciais, né, eles não usam essa tecnologia de células vivas, que é a forma mais natural da gente expressar a proteína, tá bom? Então, porque a aquaporina tem que chegar na membrana daquela célula, estar em grande quantidade, e quando vivo, né, senão o vivo e o morto ia ser, né, não ia ser, claro que é diferente, então, quando é viva, ela é a forma mais natural que ela se encontra igual no nosso corpo, tá? Quando a gente trata da maioria dos diagnósticos que são feitos e dos testes, eles usam os testes comerciais, onde a célula é fixada, então ela é essa célula transfectada, mas ela é fixada para poder ficar numa lâmina e ser encaminhada, né, para diversos países, então, para serem testadas. Isso diminui um pouquinho a sensibilidade e precisa muito de experiência do laboratório para poder fazer a leitura também. Então, a gente sempre fala que esse cuidado de é positivo, negativo, ou veio negativo, quando o médico ele suspeita da doença, é importante, então, verificar também de que jeito que o anticorpo foi testado, porque, às vezes, ele vem negativo porque o método que foi usado, por exemplo, foi o método original que foi descoberto o anticorpo, que foi com tecido de rato, né? E a gente sabe que a sensibilidade dele é muito menor, né? Então, enquanto que de pacientes bem definidos, aí, a gente chega a 70%, 80% de positividade da Aquaporina 4, né? Pacientes bem característicos, a imunofluorescência, que é o outro método, não alcança 40%, 50% dos casos. Então, tem uma diferença muito grande aí em relação à metodologia, e são laboratórios grandes que, às vezes, usam a imunofluorescência com tecido. Então, é importante essa consciência. O paciente não é obrigado a saber esses detalhes, mas veio negativo e o caso é tão típico, fala, doutor, será que não tem um outro jeito de testar? Será que não tem um outro lugar para investigar isso melhor? Acho que levar essa consciência que é o principal. Obrigada, doutor. Tem uma pergunta aqui justamente assim sobre a aquaporina, que é o seguinte, pergunta se tem um momento certo para testar a aquaporina, né? Porque se depois de ter começado a usar imunossupressores, se isso afetaria e o quanto isso influenciaria no diagnóstico e no tratamento. Tá, excelente pergunta. Então, tem gente que está melhor que muito médico, né? A gente brinca assim, é assim, positividade de anticorpo à aquaporina, ele não muda tanto, né, do ponto de vista de positividade, tá? Mas pode sim ser afetado pelos tratamentos, ok? O que acontece na fase aguda? Então, eu estou em surto,
né, e a minha chance de testar, só que daí o médico já prescreveu o tratamento inicial, eu espero, não espero, como é que eu faço isso, né? Muito difícil esperar, né? Mas é possível, assim, o que a gente aprendeu e faz muito na PUC, por exemplo, é pedir, olha, guarda a amostra, né, logo que entra na emergência e está pensando nesse diagnóstico, e aquela amostra vai ser muito valiosa para a gente poder fazer a testagem, então, pré-tratamento. Tratamentos iniciais com corticóides, dificilmente também negativo, né? Acho que isso é uma tranquilidade, porque normalmente é o tratamento inicial que a gente faz nos ataques de neuromielite óptica. O que pode afetar mais é tanto a plasmaférese, que é aquele tratamento que tira, né, infiltra, digamos, e troca o plasma do paciente e coloca, digamos, uma outra solução com albumina no lugar, né? Isso diminui bastante a presença de anticorpos na circulação, tá? Então, eventualmente pode vir negativo. E os tratamentos com imunoglobulina, embora não tirem, eles enchem o paciente de anticorpos. Então, pode ser que daí a gente acaba tendo um resultado mais difícil de interpretar também. Então, mas assim, tudo isso é risco-benefício e a gente sempre vai estar olhando o paciente em primeiro lugar. Diagnóstico é importante, mas às vezes a gente vai sacrificar um pouquinho por conta da urgência de tratar o surto, tá? Fase crônica, né? Assim, já resolveu, foi tratado, os tratamentos que depois, para evitar novos surtos e tudo mais, eles afetam, né, a positividade. O que a gente sabe é que alguns pacientes, mas isso é minoria também, eles podem se tornar negativos, tá? Então, com corticoides orais em dose baixa por muito tempo, o uso, às vezes, de alguns imunossupressores, eles podem reduzir aí a positividade. Então, às vezes, era já aquela concentração baixinha, né? O título baixo do anticorpo, e ali faz o tratamento, ele se torna indetectável pelo método. Então, não é nem uma questão de que se deixou de ser positivo, mas é que o teste ele não consegue mais pegar por uma limitação do laboratório. Então, isso acontece aí, às vezes, em 10% dos pacientes, isso pode acontecer, mas a grande maioria persiste como positivo. Entre testar e não testar, é muito melhor testar, né, e depois, se necessário, repetir o exame, do que deixar isso, não vou testar agora porque não vale a pena. Tem indicação, tem quadro típico, eu acho que vale muito a pena, sim, testar nesse momento. Obrigada, doutor Sato. Eu vou fazer uma outra pergunta. A gente tem algumas perguntas que são paralelas sobre a doença, claro, mas é porque tem outras várias sobre medicação e tratamento. Tem uma pergunta que é o seguinte, que o paciente quer saber se existem estudos sobre sono e apetite excessivo na NMO, né, se existe alguma área do cérebro que seria afetada por isso, e também uma outra que tem a ver com essa, que é o seguinte, que a gente sabe que a narcolepsia pode ser um sintoma, mas os pacientes, às vezes, eles apresentam muita insônia e distúrbios do sono que não seriam narcolepsia. Então, se o senhor poderia falar mais sobre isso para a gente e explicar um pouco, por favor. Tá. Em relação a distúrbios de sono e tudo mais, tudo pode, né? Acho que a situação, qualquer região que seja afetada e tudo mais pode acontecer. É importante a gente, no momento que isso se torna algo importante na vida do paciente, isso ser investigado de forma adequada. Importante dizer que distúrbios de sono são mais frequentes do que essa doença, tá? Então, o que a gente vê, muitas vezes, é que a insônia, ela não depende da neuromielite óptica. Ela tem porque é um distúrbio frequente na nossa população, ainda mais nesse período de pandemia, onde tem uma taxa, né, explosiva de ansiedade, de depressão. Então, são essas outras coisas que acabam promovendo aí a insônia do que qualquer outra coisa. De fato, assim, eu acho que a gente tem que olhar, mas se não tiver mais nada sugestivo, tem que investigar até distúrbios de sono mesmo primários. Outra coisa que também é importante é que
alguns tratamentos, né, por exemplo, corticosteroides que a gente usa para alguns casos e tudo mais, eles podem sim afetar o sono. Então, a gente vê que alguns pacientes na fase aguda a gente dá, né, doses altas, eles ficam com uma queixa muito importante de insônia. Alguns são mais sensíveis, então mesmo com a prednisona oral, eles vão ter distúrbio de sono. Então, algumas medicações podem sim afetar também o sono dos pacientes com neuroleptítico, né? Então, eu acho que isso aí vai ter que ir muito personalizado, de caso a caso, mas tem algumas coisas de medicação, tem algumas coisas sim que eventualmente é de doença, mas talvez o principal é que muita coisa é distúrbio de sono que é muito comum, né? Então a gente precisa também considerar que os pacientes de neuroleptítica, eles não vão ter tudo por conta da neuroleptítica, eles são pessoas, né, que podem ter outros distúrbios, eles podem ter distúrbios de ansiedade, eles podem ter distúrbios depressivos, então, poxa vida, todo mundo, né, está vivo, então, eu acho que é melhor pensar dessa forma e colocar para o médico para ele poder fazer a avaliação adequada. Perfeito, a gente tem que, na verdade, agradecer que está vivo, né? E se está sentindo dor é porque está... Às vezes as pessoas falam isso, né? Se está sentindo dor é porque está respondendo. Aí eu falo, porque não é você que está sentindo, né? Mas é perfeito, assim, a gente está vivo, né? E até uma vez uma pessoa perguntou, mas a gente vai ter que tomar esse tanto de remédio para o resto da vida? E eu falei, acho que é melhor a gente agradecer, porque tem esse tanto de remédio para tomar que vai manter a gente vivo por um bom tempo, né? Eu vou passar agora para a Elaine. Obrigada, doutor. Eu vou passar para a Elaine, que ela tem uma pergunta para o senhor. Doutor, a pergunta sobre atividade física, se eles melhoram a dor neuropática, e outra pergunta também junta o gancho, sobre a parte da visão, que tem visto sobre acupuntura ocular, se pode ou não, se ajuda. Então, em relação ao exercício físico, a gente recomenda, né, na fase de recuperação e tudo mais, e quando está, enfim, a doença está controlada, exercício físico ajuda, inclusive com ou sem fisioterapia, né, mas de preferência orientada. Isso, sem dúvida nenhuma, traz benefício, além dos benefícios normais de quem faz atividade física, também de recuperação muscular, de elasticidade, evitar o que a gente chama de espasticidade, né, que é aquela perna mais dura ou que fica repuxando. Isso, com a atividade física e fisioterapia, reabilitação, isso ajuda bastante, tá? Então, o paciente que tem alguma coisa, principalmente teve histórico de mielites ou alguma coisa assim, esse realmente tem que tentar, eu sei que está difícil do ponto de vista de pandemia, mas tem que tentar manter atividades físicas aí regulares, tá? Em relação à acupuntura de olho, eu vou ser bem sincero, eu não sei, tá? Eu vou ser bem sincero, eu quando não sei, não sei. Eu digo isso de uma forma bem honesta, eu não vi nada de benefício nem de pacientes que tenham relatado alguma tentativa desse tipo. A gente vê muito mais acupuntura para dor não ocular, né? E isso, acho que como várias outras dores neuropáticas, podem ter um benefício sim. Tá? Obrigada, doutor. Dani, agora a sua palavra. Doutor Douglas, a gente sempre ouve, né, que as doenças autoimunes andam de mãozinha dada, né? E, assim, eu queria saber qual a prevalência dessas doenças estarem juntas. E uma outra coisa que não é uma doença autoimune, mas que eu tenho percebido que muitos pacientes têm apresentado, e gostaria que o senhor falasse também, a questão da herpes zoster, que não é herpes comum, acho até legal falar para os pacientes, né, explicar, mas que eu tenho percebido que muitos pacientes têm apresentado. O senhor pode falar para a gente, por favor? Ótimo, então vamos lá. Bom, neuroleptítica, assim, a gente não tocou sobre epidemiologia, né, mas é muito rara, né, uma doença rara, que se estima em torno de 1 a 4 pacientes para cada 100 mil habitantes, né? Então, é um número pequeno se comparado a outras doenças, né? Só para ter uma ideia, esclerose múltipla, pelo menos no sul, é estimado em torno de 25 pacientes para cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença aí que é bem menos prevalente do que a esclerose múltipla, tá?
Quanto a... Tá, daí a gente está falando sobre os pacientes que têm neuromielite óptica, ok? E o quanto que eles têm outras doenças autoimunes, né? A gente estima que em torno de 20% a 30% podem ter outras doenças autoimunes. O que é comum, né? Sobreposição são as doenças reumáticas. Então, lúpus, doença de Sjögren, um pouco menos artrite reumatoide, né? Eu tenho pacientes também que têm espondilite anquilosante, tem outros pacientes, por exemplo, que têm já uma doença neurológica, que é a miastenia, né? Miastenia graves, então é aquela doença do músculo, né? Da junção neuromuscular, que também acabam positivando para outro anticorpo. Então, essa sobreposição ela acaba acontecendo de uma forma relativamente comum, pode chegar até a 20%, 30% dos pacientes. Quanto a questão... claro, outros problemas que são comuns também, que são muitos dos pacientes também têm alterações de tireoide, né? Então, as tireoidites, tanto para então para pouco hormônio produzindo, né? Hipotireoidismo, geralmente é uma doença que a gente chama de tireoidite Hashimoto, como hipertireoidismo, que é a doença de Graves. Então, tanto alterações de tireoide que são produzidas um pouco menos de hormônio ou demais, elas também têm fundo autoimune e acabam estando presentes em uma porcentagem dos pacientes. Quanto à pergunta de herpes zoster, isso é excelente, né? Por que eu comecei a tratar e tive zoster, né? Quando a gente trata uma doença autoimune, a gente começa a linkar com os tratamentos, a grande maioria dos nossos pacientes, eles acabam indo para a imunossupressão, né? Então, a gente diminui a atividade do sistema imunológico para poder controlar a doença. Quando a gente faz isso, pacientes que eles carregam o vírus da herpes zoster, né? Então, que é conhecido como catapora, né, na infância. Então, quem teve catapora e agora, né, nos últimos anos, é que tem as vacinas contra a varicela, mas uma grande maioria de nós tivemos catapora na infância. Então, esse vírus ele não vai embora depois da infecção, né? Ele fica escondido, digamos, no corpo, principalmente nos nervos, né? Nos nervos periféricos, nos gânglios, que a gente chama, que são justamente onde ficam os núcleos dos neurônios periféricos. E com a imunossupressão, então, diminui a vigilância do nosso sistema imunológico, o vírus ele é oportunista. Então, ele fala, olha, não tem o vigia aqui, eu vou começar a fazer a festa. É quando ele aparece de novo e ele justamente faz o que a gente chama de cobreira, né? Para algumas regiões conhecem como a cobreira, é justamente a presença, a reativação do vírus causando o que a gente chama de herpes zoster. Então, normalmente é uma reativação do vírus, não é uma prima infecção, não é a primeira vez que ele está entrando em contato, mas ele está aparecendo de novo por conta da baixa do sistema imunológico. Então, é muito comum em qualquer paciente que tem doença autoimune, que está sendo imunossupresso, ter esse risco de aumentar, digamos, desenvolver herpes zoster. Tanto que, em alguns pacientes, a gente acaba fazendo até um tratamento, a gente chama profilático, então, toma remédios, né, para evitar que isso aconteça. Então, paciente que tem um histórico muito claro de ter tido varicela e, eventualmente, ter tido um zoster, ou que a gente vai iniciar uma imunossupressão mais severa, né, porque a doença é muito grave ou alguma coisa assim, a gente usa, sim, também medicações que tentam evitar que isso aconteça. Então, isso também é um cuidado que a gente acaba tendo do ponto de vista médico. Obrigada, doutor. Eu vou complementar essa pergunta com mais duas. Uma é a seguinte, então, talvez, quando o paciente apresenta o herpes zoster, é porque a imunidade dele esteja muito baixa e, assim, por exemplo, num momento de estresse, numa questão que o corpo está mais estressado. E a outra pergunta é a seguinte, a questão da vacina da herpes para os pacientes imunossuprimidos. O senhor pode falar sobre isso? Ótimo. Obrigada. Então, em relação a, exatamente, então, quando acontece a baixa do sistema imunológico, é que esse vírus ele reativa, né? Então, o cuidado de profilaxia é uma das coisas que a gente faz em alguns pacientes com imunossupressão ou uso de algumas medicações específicas, tá?
Quanto à vacina de varicela, é importante dizer que a gente tem, claro que a maioria das vacinas, se não me engano, elas estão indicadas acima de 50 anos, né? Então, teria que ter uma situação especial, provavelmente precisa de ter uma declaração no médico para poder ter acesso à vacinação para varicela. Na rede pública, até onde eu saiba, só tem a vacina atenuada, então de vírus mais enfraquecidos, né? O que a gente precisa para pacientes imunossupressos são as vacinas que a gente chama de proteína recombinante, né? É uma proteína que é produzida em laboratório, que ela, digamos, copia pedaços do vírus da varicela e como ela não é um vírus vivo, né? Então não tem problema, mesmo que o sistema imune esteja mais fraco, mas ele consegue responder aí a vacina. Então, em alguns pacientes a gente acaba indicando a vacinação, mas é com essa vacina que não é a vacina de vírus vivo. Isso é uma regra muito boa, muito prática do ponto de vista de quem tem doença autoimune. Perguntem quando vai ser vacinado, né, para o médico ou para o local de vacinação, se aquela vacina tem vírus vivo. Se a resposta for sim, tem que confirmar se realmente ela é segura para o teu caso, né? Porque o que não tem problema é o que a gente escuta de vírus inativado, então que os vírus estão mortos, ou essas proteínas que são produzidas em laboratório, que tem esse nome complicado, que é recombinar, elas são recombinadas em laboratório para poder ser produzida a vacina. Então, a gente precisa saber também que tipo de vacina oferecer para os pacientes. Para pacientes com neuromielite ótica, com outras doenças autoimunes, a gente recomenda sempre geralmente as vacinas inativadas ou as com proteína recombinante. Perfeito, obrigada, doutor Douglas. Eu acho legal trazer essas informações para que os pacientes tenham conhecimento para poder conversar com seus médicos, né? Porque só eles podem dizer o que o paciente deve ou não fazer, né? A gente sempre traz essa informação para eles. A Elaine tem uma outra pergunta ainda sobre a herpes zoster, que é muito interessante. Elaine, por favor. Doutora, a pergunta seria, está próximo de fazer o rituximab com a herpes, qual seria a indicação? Suspender, poder fazer? Ótimo, não, excelente. Qualquer infecção oportunista, e o herpes zoster é uma delas, tem que ser tratada primeiro, antes do tratamento crônico programado. Então, idealmente, né, a não ser que tenha alguma situação muito especial, a gente trata primeiro a infecção oportunista, então controla isso para depois programar o remédio. Tá? Então, a gente não costuma fazer tratamento em vigência de alguma infecção. Pode ser infecção bacteriana ou viral, né, uma reativação aí, ou uma infecção urinária, por exemplo. A gente trata primeiro isso para depois fazer o tratamento de rotina, que nem essa pessoa está usando rituximab. Então, a gente... Porque eu acho que é uma questão de segurança do paciente. Tá? Eu acho que a gente pode até aproveitar. O que pode dar errado, né? Fala assim, a cobreira é uma inflamação, né, no nervo. Tudo bem, só quem teve sabe que dói para burro aquele negócio, né? Mas é importante, assim, dizer que não é só aquela lá, se a gente tiver, então, uma nova imunossupressão, digamos, um não tratamento daquilo, eventualmente pode ter uma reativação mais intensa ou o vírus ser ativado dentro do cérebro, causando aí, sim, o que a gente chama de meningoencefalite, ou uma inflamação no cérebro, uma encefalite herpética ou por zoster. Então, aí é bem mais complicado. Então, a gente realmente tem que estar com as infecções sob controle antes de seguir com o tratamento. Deixa eu ver se está ali. Obrigada, doutor. E, doutor Sato, então, eu queria agora, já que a gente começou, inclusive, a falar sobre rituximab e tratamento, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os tratamentos, pode ser? Porque aí a gente tem algumas perguntas bem interessantes, eu acho que o senhor falando já vai eliminar várias delas, mas aí a gente traz aquelas que ainda forem pertinentes, assim fica bem legal. Excelente, tá. Então,
Quanto ao tratamento, assim, a gente tem 2 fases de tratamento, né? Primeira coisa que é a fase aguda, então, quando tem aquele ataque, tá, a situação de inflamação aguda, nós temos aí os tratamentos que geralmente são feitos dentro do hospital, né? Então, isso geralmente a gente acaba dando altíssimas doses de corticoide, depois o combinado a gente acaba fazendo a plasmaférese ou a imunoglobulina, dependendo do acesso naquele hospital. Então, dificilmente é feito ambulatorialmente isso aí, pelo menos para neuromielite óptica, que o ataque é normalmente muito grave. Na fase crônica, então, o paciente recebeu o diagnóstico, agora eu preciso de algum remédio para evitar que eu tenha novos ataques, né? A gente tem, por enquanto, no Brasil, somente uma medicação que foi, digamos, aprovada, né, para indicação, que é o satralizumab, nome comercial é Enspryng, que são aplicações subcutâneas, né? Ele é a única medicação que está aprovada em bula aqui no Brasil para neuromielite óptica, tá? Tem outras 2 medicações que estão aprovadas em outros países, né, que é o eculizumab e o inebilizumab, né, são nomes complicados, porque são anticorpos monoclonais, são anticorpos produzidos em laboratório que atacam coisas bem específicas para tratar a doença, tá? Eles já estão aprovados em outros países, mas ainda não estão aprovados no Brasil, ok? Então, essas são as 3 grandes medicações, digamos, que foram desenvolvidas especialmente para neuromielite óptica. Agora, a grande maioria dos nossos pacientes, eles estão usando o que a gente chama de medicações imunossupressoras, então medicações que diminuem o sistema imunológico aí, que foram testadas em outras doenças, não é? E o rituximab, que ele diminui a presença das células B, a gente chama de CD20, que é um marcador de receptor, elas produzem esse anticorpo, esse receptor, e o rituximab, ela destrói todas as células que são positivas para esse receptor, então, que são as células B aí. Esse é o grande cenário, digamos, que a gente tem no Brasil, que ainda é usado corticoides em dose baixa, imunossupressores, combinados ou não com rituximab. Então, a grande maioria dos nossos pacientes ainda está, né, nesse cenário, mas a gente já tem medicações, então, que são especificamente aprovadas para neuromielite óptica, sendo a primeira aí o satralizumab, mas a gente espera que as outras 2 também sejam aprovadas no país. Dr. Douglas, em relação à pergunta sobre as medicações, rituximab, tem uma pergunta aqui. A pessoa, ela faz rituximab, quais são os riscos se ela é diabética ou colesterol alto? Se tem alguma associação? Não diretamente, tá? Pelo rituximab. O grande problema quando a gente começa a falar de comorbidades, uma pessoa que tem mais de um problema, né? Isso não adianta, é o que a gente está falando com a Dani, nós estamos vivos e estamos sujeitos a adquirir doenças comuns, diabetes é super comum, tá? E ainda mais se a pessoa teve que usar corticoide, que facilita, né, piora o aparecimento de diabetes e assim por diante. Então, o que acontece? O rituximab em si, né, não vai influenciar de forma importante o diabetes, ok? O que a gente vê é um cuidado maior, porque o diabético, e não é porque o paciente tem neuromielite óptica, mas o diabético em si, ele já tem um risco maior de ter infecções, principalmente infecção urinária, alguma coisa assim, com poucos sintomas, né? Então, às vezes, vem com sintomas atípicos, não tem aquela febre característica, ou a dor, né, para urinar não é tão típica, ou ele já tem um problema na perna, por exemplo, uma úlcera que vive infectando. Então, quando se usa um rituximab que altera bastante a resposta imunológica, a gente tem um risco dessa infecção se tornar descontrolada. Então, a mesma regra do herpes zoster é verificar nessa pessoa, especialmente se ela tem um diabetes, quais são as infecções que são comuns e como checar tudo isso antes de seguir com o tratamento. Obrigada, doutor. Ainda nessa linha do rituximab, alguns pacientes fazem a cada 4 meses, alguns a cada 6, alguns conseguem fazer 9 meses ou 1 ano. E então,
Na verdade, a pergunta inicial que tinha era se é normal o paciente antecipar para esse prazo que ele, né, tem normal. Então, eu queria pedir para o senhor explicar por que alguns fazem em 4, 6, 9 ou 12, e aí por que antecipa, Tá? por favor. Então, vamos explicar a lógica e ilógica dos médicos, né? Então, o que acontece? Rituximab, normalmente, a gente faz, então, só para ter o que é mais comum, né? A cada 6 meses. Tá? Então, a cada 6 meses, a gente faz uma nova infusão. Para determinadas pessoas, e isso vai, provavelmente, a pessoa que antecipa, é porque ela verifica, o médico dela verifica que a presença dessas células B que são destruídas com o rituximab, ela retorna antes do tempo. Isso é mais comum, por exemplo, em crianças, né? As crianças fazem uma repopulação muito rápida, que às vezes pode acontecer com 3, 4 meses mesmo. Daí a gente acaba usando rituximab em intervalos menores. Para o outro lado, então, mais de 6 meses. Tem pacientes meus que demoram até 1 ano, né? E com a pandemia teve muita gente que ficou com medo, falou, doutor, não quero fazer, como é que a gente faz, como é que a gente combina isso aqui? A gente monitora, então, essas células no sangue e vê quando elas retornam, tá? Passado um certo tempo, para cada paciente, e com a repetição de doses de rituximab, a gente vê que isso diminui, né, às vezes, a necessidade de fazer a cada 6 meses, a gente consegue esticar um pouquinho mais. Tá? Então, e aí, geralmente, a gente faz esse exame de sangue para poder ver o tempo que, quando essas células retornam, é um momento que a gente tem que agendar aí a infusão do rituximab. Então, a lógica para menos é quando essas células voltam antes, quando estica é porque elas demoram mais naquele paciente para retornar. Mas, de forma geral, é a cada 6 meses. Então, para menos é exceção, para mais também é exceção, mas a gente sabe que tem isso, sim, com alguma frequência. Obrigada. Eu acho que a Elaine tem uma... Desculpa, estou sem câmera. Eu acho que a Elaine tem uma pergunta para o senhor agora. Doutor, na realidade seria sobre o CD19, né? Mas o senhor já acabou explicando, porque, assim, tem o prazo, né, do Ritux de 6 em 6, e, às vezes, o CD19 ele já vem alterado antes de completar os 6 meses. O senhor poderia nos explicar? Então, CD19, o que é isso, né, Elaine? Então, que foi pedido, é justamente o marcador de célula B que a gente usa no laboratório, tá? A célula B, ela é positiva tanto para CD19 como para CD20, claro que isso varia de acordo com o tipo de célula B, né? Mas a gente monitora no laboratório, geralmente com a positividade para CD19, e o rituximab, ele depleta as células que são CD20. Como a grande maioria das células B, elas são positivas para as duas coisas, a gente está olhando o efeito do rituximab, tá? Quando a gente tem a presença, então, das células B, e a gente é bem criterioso com relação a isso, então, eu uso uma positividade acima de 0,5% dos linfócitos serem positivos para CD19, a gente programa a nova infusão. Tá? Então, esse é o jeito que os médicos têm de monitorar o momento correto de fazer o rituximab. Né? Um dos cuidados importantes é que, quando retorna, isso significa que a medula óssea já está conseguindo produzir elas novamente e elas estão conseguindo ser maturadas no corpo para chegar nesse ponto. Né? A célula B não nasce com positividade de CD19 de cara, ela demora um pouquinho no início da maturação, depois ela desenvolve e consegue daí manter a positividade. Então, todo esse ciclo de renovação de células, ela acaba, então, sendo sinalizada pela presença do CD19. Né? Então, eu acho que um cuidado importante, e isso às vezes é difícil do ponto de vista prático, né? Que o exame de CD19 se vê indetectável, o paciente não tem CD19, é a resposta esperada, por exemplo, com o rituximab. Tá? Aí passa, então, daqui a um tempo vai colher de novo, mas, doutor, por que eu tenho que ficar fazendo isso aqui
né, mês a mês, ou até, às vezes, a gente faz intervalos um pouquinho diferentes. É justamente por isso, porque é uma coisa dinâmica de saber quando a célula está voltando a ser produzida pelo organismo depois do tratamento com rituximab. Tá? E isso dá a resposta, então, de quando é o melhor momento para infundir. Obrigada, doutor Sato. E, assim, continuando nessa linha do rituximab, a dúvida é a seguinte: tem esses medicamentos, alguns foram aprovados só lá nos Estados Unidos, né? A gente tem um aprovado no Brasil, mas ainda não comercialmente, né? Não tem preço, né? Mas ele saindo, os pacientes necessariamente têm que trocar de medicação? E qual o prognóstico, assim, para esses medicamentos, o tratamento com esses medicamentos? Consegui me fazer entender? Vamos ver. Daí qualquer coisa tu me complementa. É assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a velha história, assim, medicação que é desenvolvida especificamente, a gente tem as respostas muito mais concretas do que as medicações que a gente sabe, né, que funcionam, mas que não foram testadas especificamente em estudos clínicos para isso, ok? Então, muitos pacientes nossos de neuroglitítica, eu acho que de fato tem uso de rituximab, né? E outros usam imunossupressores. A gente entende que se o paciente ele está muito bem, né? Então ele respondeu àquela medicação, isso tem que ser bem conversado, porque talvez não vale a pena fazer a troca. Né? Isso é, claro, uma decisão individual, mas a gente tem que considerar muito isso. Tá? Para pacientes que não estão conseguindo segurar a doença, sem dúvida nenhuma, isso vale muito a pena. Né? Se vai ser A ou B ou C, né? E as 3 medicações que foram testadas têm resultados excelentes, tá? Então não é que é uma só, acredito que é o caminho. Né? O quanto elas são superiores ao rituximab, a gente não tem a comparação, né, em estudos clínicos para confirmar isso. Tá? Então, que é uma medicação que tem se mostrado bastante útil, né, para a gente controlar os novos ataques da doença. Então, o que eu diria é que pacientes que não estão indo bem com o tratamento atual provavelmente são candidatos à troca, né? Pacientes com diagnóstico recente e que conseguem ter acesso a essas medicações aprovadas em bula, eu acho que isso também dá uma segurança adicional para ele. Né? Mas nada impede também deles, se não tiver acesso, acabar iniciando outra e avaliar aí a troca mais para frente. Então, vai ser um período de transição muito grande. O que a gente vê conversando com amigos, né, que trabalham em outros países e tudo mais, é que, primeiro, a legislação é muito mais rígida, né? Então, o paciente tem esse diagnóstico, ele tem que tomar o remédio que é desenvolvido para aquele diagnóstico. Então, e aí acaba tendo que fazer a troca. Tem outros que, na verdade, têm um acesso muito mais fácil a essas medicações novas, no momento que está aprovado naquele país, ele já pode usar. Né, que não é a realidade para muitos dos nossos pacientes. Então, aí ele acaba usando a medicação já aprovada para aquela doença, porque isso dá um respaldo mesmo do ponto de vista de não só científico, médico, né, mas também de segurança, que aquilo foi estudado especificamente para NMO. Não sei se eu respondi, mas pode até perguntar com outras coisas. Não, respondeu, perfeito. Eu só queria fazer uma observação assim, para as pessoas entenderem também como funciona fora do país. Não é 100% fácil ter acesso à medicação, principalmente as off-label. Né? Os seguros de saúde, pelo menos eu tenho conhecimento mais nos Estados Unidos, que eu conheço algumas pessoas de lá, os seguros de saúde negam muito e os pacientes também têm muita dificuldade. Né? Assim, só para os outros pacientes brasileiros entenderem que não é um problema só brasileiro, né? É um problema mundial. E aí, doutor, eu queria fazer 2 perguntas ainda sobre o rituximab, que são o seguinte. Uma, algumas pessoas falam assim, comecei a usar o rituximab e melhorei muito, né? E eu queria então que o senhor explicasse que, se o rituximab, então, ele, por exemplo, faz com que você retome movimentos, ou retome a visão, ou se ele é apenas para evitar novos surtos. E ainda, assim, sobre o rituximab, vou só pegar o gancho para dizer o seguinte,
E aí, às vezes, alguns pacientes estão bem com outras medicações, e aí as pessoas falam, usa rituximab, porque ele é muito bom, não sei quem tá... Então, se seria interessante mudar de medicação, ou se a pessoa está estabilizada, que ela continue nessa medicação que ela já está. Então, em relação ao rituximab ter uma propriedade, digamos, regenerativa ou de recuperação de lesões, isso não tem. Tá? Deixar isso bem claro. E o papel principal dele é evitar novos ataques. O que acontece? Quando a gente tem uma mielite, principalmente a neurite óptica, a recuperação é mais difícil, né? Mas a mielite, às vezes a gente leva meses, né, para ter uma recuperação até o tanto que aquele paciente consegue ter. Então, não é por conta do uso do rituximab que o paciente está recuperando, é porque ele não está tendo novos ataques e o corpo está tendo tempo suficiente para se recuperar. Acho que isso é importante. Tá? Talvez o que faça mais diferença em relação à incapacidade, né, vem no tratamento agudo, ou seja, como o tratamento agudo foi manejado, a gente ter certeza que controlou a inflamação aguda e depois proteger o paciente realmente com medicações para evitar que tenham novos ataques. Então, o corpo não tendo novos ataques da doença é que ele tem chance de recuperar. E, principalmente na mielite, isso aí leva meses, né? Na neurite óptica, a recuperação ela também pode acontecer, mas ela é muito mais difícil se comparado com a mielite, tá bom? Em relação a... Depois eu esqueci a segunda pergunta, o que era mesmo? Desculpa. Se a pessoa o paciente está estabilizado com um determinado tá bom. medicamento... Em relação à troca e tal, tá bom. Olha só, isso aí é muito individual, né? Então é bem complicado eu falar, com certeza trocar é a melhor solução. Isso eu falei com as medicações que são aprovadas, são estudadas para a doença, vale a mesma coisa para o rituximab. Então, não é que o remédio ele vai servir para todo mundo, a gente precisa saber personalizar aquilo para aquele paciente. Então, principalmente pacientes que estão muito estáveis há muito tempo, que responderam a determinadas medicações, né, que às vezes são de acesso bem mais fácil, a lógica de troca ela é relativa, né? Então, não é que trocar pro rituximab vai proteger a mesma coisa. Então, isso é um dilema muito grande. Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas, de forma geral, essa troca ela só vai ter indicação se tem falha ou sinais de atividade da doença. Enfim, tem algumas coisas que a gente pode usar, sim, para tentar decidir essa troca. Mas é uma troca arbitrária para falar todo mundo vai ter que ir para esse remédio. Eu acho que isso tem que ter um pouquinho mais de critério em relação a esse tipo de decisão. Doutor, uma outra pergunta. Pacientes que fazem uso de imunossupressor e são aquaporina negativo, eles têm a menor chance de ter surtos? Tá, é uma ótima pergunta. Assim, primeira coisa, se é aquaporina 4 negativo, o diagnóstico é bem mais difícil. E a gente vê muitos pacientes que são, digamos assim, recebem esse diagnóstico, mas podem ser outra coisa. Então, o primeiro cuidado é esse. Tá? Sendo um paciente que é negativo, mas que preenche todos os critérios diagnóstico 2015, né, e que está usando imunossupressor, assim, o que a gente vê é que a redução de surtos, ela ocorre, tá bom? Mas ela não é que o paciente negativo ele tem um menor risco de novos ataques, tá? Então, o fato de ser negativo não protege, né? Isso é um outro assunto importante, Elaine. Eu acho que diagnóstico diferencial, uma das coisas que a gente trabalha muito também é um outro anticorpo que a gente começou com o trabalho de diagnóstico, que é o anti-MOG, né? Que é um anticorpo que é encontrado em pacientes que podem, eventualmente, ter o diagnóstico de espongiomyelite óptica, mas são negativos. Né? Esse é um trabalho que, em 2014, a gente publicou na Neurology, e que 20% dos seronegativos, na verdade, tinham esse anticorpo. Então, provavelmente, esses
é outra doença, tá bom? E eu faço parte aí de um grupo internacional para justamente tentar definir isso, para ter um critério diagnóstico e começar a separar esses pacientes dos pacientes com neuromielite óptica. Então, o que eu estou querendo dizer? Claro que o anti-MOG, o MOG-IgG, ele não é o único diagnóstico diferencial, né? Mas, para pacientes seronegativos, precisa tomar muito cuidado com a questão do diagnóstico. Sempre, talvez, é o paciente que a gente sempre está reavaliando, ele está sendo testado para outras coisas, para a gente ter certeza que o diagnóstico está correto e que a gente está beneficiando ele, dando um imunossupressor. Obrigada, doutor. Eu vou te falar uma coisa também, né? No geral, é curioso, mas assim, eu vou te dizer que a resposta, não a imunossupressão, porque isso é uma coisa um pouco mais, mas a resposta, por exemplo, a rituximab, é de forma geral, um pouco melhor em pacientes que são acuporina 4 positivos, então tem um mecanismo muito bem definido, né, naquele paciente, do que em pacientes que têm um quadro negativo, então uma origem mais incerta disso aí. Então, às vezes não é a célula B que está produzindo, não é um autoanticorpo, né? Às vezes é outro quadro aí, por outros linfócitos, por outras células aí, que é o predomínio, e daí tu dá o rituximab e o paciente continua tendo ataques. Então, acho que isso é importante aí, dizer que o seronegativo não necessariamente está mais protegido porque não veio positivo, né? Então, porque até a resposta clínica dos pacientes positivos, eles às vezes são melhores para alguns medicamentos. Excelente. Então, uma pergunta assim, por exemplo, um medo dos pacientes é o prognóstico para pior, né? Eles sempre querem saber, porque perdendo os movimentos das pernas, bexiga, intestino, parou de funcionar, se conseguem recuperar, né? E assim, a gente sabe que é uma coisa muito pessoal, personalizada de cada corpo. Mas você pode falar um pouco sobre esse prognóstico positivo, se tiver, por favor? Sim. Então, eu acho que é importante, assim, o que é essencial nessa doença, que o prognóstico ele depende da ausência de novos ataques, tá? Por quê? Diferente de outras doenças, por exemplo, a esclerose múltipla, que a gente trabalha bastante também com ela, né? Ela não tem assim, praticamente a gente não vê formas progressivas da doença. Então, o que é isso? Fora o que não é de ataque e que começa a piorar, por exemplo, a marcha, alterações urinárias e assim por diante. Então, esse tipo de cuidado, então, a rigor, quem tem neuromielite óptica, o objetivo é 0 surtos, 0 ataques. Não é para ter mais ataques, porque a gente sabe que a incapacidade, ou seja, a sequela, ela geralmente vem dos ataques, tá bom? Quanto a prognóstico, o que pode recuperar, o que não pode recuperar, né? Isso, de fato, é muito individual. E a gente se surpreende com pessoas que entraram, às vezes, plégicas, né? Então, não conseguiam mexer nada, o corpo estava só mexendo do pescoço para cima, e que saíram. Né? Só que essa recuperação ela leva meses, meses e meses. Então, se vem um surto em cima, né, um novo ataque em cima disso, aí fica difícil, né? Porque o corpo já está com uma certa lesão e aí para recuperar de mais uma lesão fica mais difícil. Então, realmente o grande objetivo da neuromielite óptica é não ter mais novos ataques da doença e com uma boa notícia, Douglas, dá uma coisa boa, né, em relação a ela, porque tu fala que é grave, como é que a resposta, muitas vezes, a essas medicações que a gente usa são muito boas, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente não tem esse quadro progressivo que a gente vê em outras doenças, então, que independe de ataques e a pessoa vai piorando, né, vai deteriorando, isso a gente não vê muito em neuromielite óptica. Obrigada, Elaine. Doutor, mais uma pergunta que os pacientes sempre perguntam: qual a diferença do exame CD20 e o CD19? Bom, acho que eu expliquei mais ou menos em relação ao laboratório, né? Então, o que a gente usa geralmente para monitoramento é o CD19,
tá? Porque ele pega uma faixa de positividade das células B, ambos são marcadores de células B, que são aquelas células que produzem anticorpos, são importantes também para apresentar, a gente chama antígenos, né? Então, pedaços, digamos assim, de proteínas também para outras células, para ter essa reação, né? E modular também o sistema imunológico. Então, a gente tem, a grande maioria dos laboratórios usa o CD19 como marcador, então a gente chama um nome complicado, imunofenotipagem de linfócitos, né, para saber que tipo de linfócito tem circulando no sangue, né? E a maioria dos laboratórios usa o CD19. CD19 e CD20, a confusão é justamente porque ambos são marcadores das células B, tá? E o rituximab que a gente usa, né, e tem outras medicações que têm esse alvo, né, do CD20, ele justamente destrói essas células, tá? Então, é uma forma, o CD20 geralmente vem no remédio, CD19 vem no laboratório, mas é uma forma só da gente monitorar as células B, tá? Então, talvez algum laboratório excepcionalmente use CD20, isso não é que está errado, mas a gente costuma usar o CD19 como marcador da presença de linfócitos B. E pegando esse gancho, doutor, os outros exames de sangue que agora também vêm sendo colhidos, o IgM, IgG, IgA, o senhor poderia explicar? Isso é importante, assim, claro que isso a gente não sabe por que foi solicitado, mas a gente faz o monitoramento, né, esse IgM, IgA, IgE, são imunoglobulinas, né, é a nossa produção de anticorpos aí, que deve acontecer principalmente para bactérias, vírus que a gente já conhece, ela tem que ser mantida independente da presença do rituximab, né? Então, o que acontece é que em alguns pacientes, a gente vê de 10%, talvez até 15% dos pacientes que usam cronicamente, durante muito tempo, rituximab, eles podem desenvolver o que a gente chama de hipogama-globulinemia, então uma redução da produção de anticorpos secundária ao tratamento, né? Isso é importante porque o paciente fica mais desprotegido, né, do ponto de vista de infecções oportunistas. Então, por isso que a gente monitora e, em casos especiais, a gente faz até uma reposição de imunoglobulina, se o desejo, né, a decisão do médico junto com o paciente é de continuar o tratamento com rituximab. Então, está super bem do ponto de vista de ataques, mas está caindo muito imunoglobulina, às vezes a gente combina com uma reposição de imunoglobulinas para poder manter o tratamento. Ou, eventualmente, a gente acaba trocando aí a medicação por conta disso, porque não consegue fazer o acesso à imunoglobulina. Doutor Douglas, a gente já está se encaminhando para o final, né? Que já estamos aqui há 1h20 e eu ficaria aqui ainda muito tempo. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Uma é se o senhor acha que tem algum assunto que a gente acabou não questionando, perguntando, se o senhor tem alguma coisa que o senhor acha importante falar, e depois eu tenho uma pergunta. Tá bom. Bom, coisas importantes, assim, eu acho que lembrar de que o anticorpo anti-aquaporina, pelo menos pelos métodos de laboratório, né, comerciais e tudo mais, ele é coberto pela ANS. Então, os planos de saúde regulados pela Agência Nacional de Saúde, eles têm a obrigação de serem cobertos, então, para os pacientes, né? Eu acho que isso é importante, porque, o meu plano cobre, não cobre. Eventualmente, alguns laboratórios, que nem a gente trabalha mais num processo mais artesanal, né, com células vivas, é bem mais difícil de reproduzir, isso nem sempre a gente consegue fazer essa cobertura. Mas eu acho que é importante, então, ter essa consciência de que, pelo menos, parte importante da população que tem plano de saúde, ela pode ter acesso a alguma testagem do anticorpo anti-aquaporina 4, né? O SUS é uma briga e a gente acaba testando os nossos pacientes, pelo menos, muito para nível de pesquisa, porque o SUS em si, ele não prevê a testagem de aquaporina 4. Isso é uma grande luta que a gente tem que travar aí daí para frente, para poder incluir a aquaporina dentro dos testes que o SUS cobre, né? Isso seria uma coisa também importante para a gente conseguir,
no futuro, não só as medicações, mas também o diagnóstico dos pacientes. Tá? Obrigada, doutor Douglas. Eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, que é o seguinte, como que os pacientes poderiam ajudar nas pesquisas para NMO? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Então, pode-se fazer arrecadação de fundos, por exemplo, para investir em pesquisa. Também, muitos pacientes se oferecem como... voluntários, né? Voluntários, isso. Então, como que os pacientes no Brasil poderiam fazer parte e ajudar nisso para que a gente cada vez mais ache a cura mais rápida, né? Assim. Não, com certeza. Eu acho que tu tocaste em dois problemas enormes que a gente tem no Brasil, que é o fomento à pesquisa, então, né, o investimento em pesquisa que é muito baixo, tanto do ponto de vista governamental como privado também, né? E não sei se, eu acho que vocês sabem muita história de que várias dessas medicações que hoje estão sendo aprovadas para neuromielite óptica no mundo, elas iniciaram por um esforço enorme de uma organização que foi fundada por uma mãe de paciente, né, que é a Gatty Jackson. Então, ela promoveu digamos assim, essa movimentação enorme para conseguir chegar a tratamentos melhores para a neuromielite óptica. Então, eu acho que os pacientes têm um papel essencial nesse sentido, né? A gente sempre brinca que a gente consegue uma verba aqui e ali, às vezes paga do próprio bolso, né? Isso é importante saber, para poder manter o laboratório de pesquisa. Então, eu não sei se a gente consegue fazer alguma coisa tipo um crowdfunding, alguma coisa assim, né? Que a gente poderia angariar fundos para poder oferecer, então, mais testagem, né? Para os pacientes. Seria uma coisa que a gente poderia organizar junto aos pacientes, do ponto de vista de conseguir organizar uma doação e poder fazer o laboratório funcionar de uma forma mais estável e com volume maior e atendendo aí, às vezes, o país inteiro. Isso é uma das coisas, certo? A outra coisa é o paciente participando, e eu fiz questão de dizer que é o voluntário, né? Ou a gente chama de sujeito da pesquisa. Ninguém é cobaia, ninguém está sendo assim forçado a participar de algum estudo clínico, né? Acho que isso, a cobaia, ela não tem opção, ela está lá no laboratório, ela é criada para aquilo e ela não decide se ela quer ou não participar. O paciente não, o paciente é voluntário, ele tem que querer, ele tem que concordar em participar daquele projeto, tá? A gente vem sendo contactado por algumas empresas aí, em relação a estudos clínicos específicos para neuromielite óptica. Então, eu acredito que a associação ela pode contribuir organizando a base de dados deles, né? Sabendo, por exemplo, qual que é a idade, qual que é o sexo dos pacientes e mapeado de acordo com as regiões, porque se a gente consegue, e a doença é tão rara, muitas vezes, quando a gente tem um estudo clínico, a gente consegue fazer o deslocamento, né, dos participantes até o nosso centro para eles poderem participar, né, de forma voluntária, e se é um estudo patrocinado, ou seja, tem alguém que está, né, investigando uma nova droga e tudo mais, todos esses custos eles ficam por conta de quem está, digamos, fazendo a pesquisa e não o paciente. Acho que isso é importante porque eu não quero de forma nenhuma que nenhum paciente entre num estudo clínico e depois fale, olha, agora tu tem que pagar. Ou entre em tratamentos, né, que não têm evidência clínica e depois sejam, inclusive, cobrados por isso. Então, isso não pode, né? Eu acho que, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que, sim, arranjar métodos de rede, de fomento e tudo mais, mas o paciente, diretamente, ele não pode ser cobrado por aquilo, tá bom? Acho que isso é importante. Obrigada, doutor Sato. Eu queria muito trazer essa questão de... Eu não sei se a gente pode fazer arrecadação de fundos para investir em pesquisa. Por exemplo, eu não sei se a gente conseguiria investir numa pesquisa da UFRS, mas talvez não da PUC, porque é particular e não público, né? Então, a gente teria que ver essa questão,
porque lá fora existe muito isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo, chamo fundraising, até no Facebook, né? É aniversário, então vou arrecadar fundos, muito inclusive para investir na Guts Jackson, que é uma fundação incrível, né? E que tem ajudado muito nesse nosso avanço nas pesquisas. Eu vou passar a palavra para a Marcela agora, mas já deixo meu agradecimento para você. E, Sé, você está aí? E foi uma manhã incrível, muito obrigada. Eu acho que, em nome de todos os pacientes, eu posso fazer esse agradecimento, mas é a Marcela que vai fazer. Obrigada. Nada, imagina. Dr. Douglas, que manhã incrível. Estou acompanhando aqui os comentários e está todo mundo mandando um abraço para o senhor, te agradecendo mesmo, viu? Eu sou brasileiro, tá? Eu morei no Japão, eu sou descendente de japoneses, mas eu sou brasileiro, então eu adoro um abraço. Ai, que coisa boa! Ó, passando essa pandemia, se a gente chegar aí no Sul, a gente vai aí atrás do senhor para dar esse abraço, então. Muito obrigada, doutor Douglas. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua doação, viu? Obrigada mesmo. E aí eu queria saber se a gente pode tirar uma foto, vou pedir para as meninas voltarem a abrirem as câmeras, para a gente tirar uma, né? A Karina vai dar um print aqui na tela para a gente ter uma foto com o senhor, pode ser? Com certeza. Vamos lá. Mas antes eu vou mandar o meu abraço virtual, né? Já que a gente não pode abraçar pessoalmente, eu vou mandar meu abraço virtual. Isso aí, a gente abraça. De agradecimento. Isso, com certeza. Vamos fazer a foto, Karina? Bom, a gente costuma fazer um coração de agradecimento pela sua presença. Congela. Tudo certo. Muito obrigada, doutor Sato. Foi uma manhã incrível e abrilhantou assim, enormemente esse nosso dia 27, que é o dia da conscientização da neuromielite óptica. E assim, eu não tenho realmente palavras para dizer a emoção que eu estou sentindo hoje. E muito, muito obrigada mesmo. Espero que todos tenham... Eu tenho certeza que todos gostaram, mas sim, eu espero que todos tenham gostado, né? Eu fico muito feliz e qualquer coisa, estamos aí para tentar ajudar um pouco mais, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutor. Um ótimo evento para vocês e um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Obrigada para o senhor também. Tchau. Tchau. Marcela? Gente, então, nós estamos encerrando a nossa manhã, mas eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Nós estaremos de volta às 14h com o doutor Lana, o doutor Tarso Adoni e a doutora Juliana. E aí sim, mais outro mutirão de perguntas. Então, você que fez a sua pergunta no nosso chat hoje de manhã e ela ainda não foi respondida, fique tranquila, ela está na nossa lista e se tudo der certo a gente consegue fazer ela à tarde, tá bom? Continuem com a gente, continuem postando, tentem postar, né? Não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês estão assistindo pelo computador ou pelo celular, né? Mas pegar um outro telefone e tentar tirar uma foto de vocês assistindo a nossa transmissão. Postem, marquem a gente, postem com a foto, né, da nossa campanha. É só assim que a gente vai fazer com que a neuromielite óptica chegue a outros lugares. Tá bom? Eu esqueci de alguma coisa, meninas? Não, foi só exatamente isso. Todo mundo está com a gente, é importante o envolvimento, é importante a gente estar junto. Então, a gente agradece a presença de todo mundo aqui também, né? Que veio nos prestigiar e prestigiar os médicos e esse dia maravilhoso está com a gente. E persistam, porque no final aí vai valer mais a pena ainda. Vai ser lindo. Um beijo, gente. Eu só vou fazer uma observação. Vou fazer a observação, vou deixar a Marcela fechar. Que é o seguinte, a palestra do doutor Sato foi incrível, foi de 1h30, mas à tarde vai ser mais longo, vai ser 1h30 também com os outros médicos e depois um tanto com os pacientes. Então, tenham água perto de vocês, tenham lanche perto de vocês, caderninho, entendeu? Porque, assim, é muito importante se hidratar, principalmente nesse tempo quente que está fazendo. Cada um está num estado, numa cidade diferente, mas o Brasil é quente, né, gente? E é muito importante se hidratar, e principalmente para a gente, né, que toma um monte de remédio, etc. e tal, para evitar infecção e etc. Tá? Era só isso que eu ia dizer. E, Marcela, outra coisa eu posso falar? Além da programação à tarde dos médicos, assim, o que a gente vem trabalhando esse tempo todo, e nós optamos, né, de ter o bate-papo com os pacientes, gente, assim, vai ser uma tarde incrível,
São pacientes, assim, que receberam o convite e vão participar, e os outros anos também vão ser iguais. Vocês vão ter a oportunidade de participarem das outras vezes. Muito obrigada. Até à tarde. Gente, então, ó, combinado, voltamos às 14 horas. Almocem direitinho, descansem um pouquinho depois do almoço. Não esqueçam de marcar a gente, não esqueçam de divulgar a NMO. Até mais tarde, então, gente. Beijinho, até daqui a pouco. Beijo!